else. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. And the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Tear out them for 20 others. The King. Behold the King. Behold the King. Behold the King. Deus e bondoso Pai, bendito seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra, Deus Criador dos céus, de todo o universo. Nós louvamos o Teu nome nesta noite, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, meu Pai. Estamos aqui diante da Tua presença, pedindo que o Senhor pense nos abençoar, meu Pai, abrir os olhos do nosso entendimento, Deus, que o Espírito Santo venha nos conduzir nesta aula, Senhor. Essas aulas têm sido, ó Pai, de grande edificação para a nossa vida. O Senhor venha abençoar a vida do Carlos, a sua casa, a sua família, toda a sua parentela. Abençoa aqueles que vão estar, Deus, nos assistindo nessa live, meu Pai querido, no YouTube, no Facebook. Abençoa a vida e a casa de cada um, que eles possam aprender conosco, com o Teu Espírito Santo, ó Pai. Para o louvor e glória do Teu santo nome, Deus. Nos direciona, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, nós vamos terminar o nosso quarto módulo. Nós estamos aí com a questão da nossa... Nós entramos na exegese, né? E agora nós vamos... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então nós abordamos a parte da exegese, nós vimos, né, toda a esquematização de como a importância da exegese dentro da hermenêutica, né? Vimos ali os termos utilizados, a forma de como você entender o próprio texto, né? Se aquele texto é uma parábola, se é algo alegórico, se é algo literal. Então todas essas ferramentas elas vão nos conduzir a uma boa interpretação. E essa interpretação ela precisa fazer o uso, né, dessas duas ferramentas muito importantes, que é a hermenêutica e a exegese. Então nós estamos aí no caminho do fechamento e, permitindo Deus, nós vamos fazer uma pequena exegese aqui de algo que a gente até já estudou em outra matéria, mas que a gente vai também, uma vez mais, abordar essa temática de uma forma um pouco mais compacta, né? Assim, para a gente ser bem entendido e ser objetivo naquilo que nós queremos alcançar dentro de uma exegese, tá? Então, terminando o nosso assunto, nós temos mais 8 slides aqui, mais o que eu vou passar sobre essa pequena exegese que nós vamos fazer aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a nossa irmã missionária em nome de Jesus. Ó, a interpretação do pensamento. Então, isso aqui é uma parte também que a gente precisa estar atento, tá? Ó, as parábolas merecem uma atenção especial. A palavra parábola é derivada do grego parabolê, jogar ou colocar ao lado de. Tá? Então existem pessoas que dizem que as parábolas que Jesus contou eram apenas fábulas, contos, ou seja, não tinha nada de realidade. Principalmente quando a gente vai para a parábola que vai falar sobre o castigo eterno, na questão ali do rico e do Lázaro. Então esse é um texto muito debatido, se ele é literal, se ele é apenas uma figura de linguagem, apenas uma expressão de que Jesus usou, mas a parábola, na verdade, ela tem um sentido de colocar do lado de Deus, ou seja, você vai pegar algo figurativo e colocar do lado de algo real. O que você vai usar nas suas palavras figurativas é para explicar uma realidade. Isto é parábola, tá? Então vai muito mais além daquilo que as pessoas no campo raso da crítica vai entender. E às vezes critica esses contextos, porque na verdade a pessoa não quer aceitar a realidade. Então ela está querendo procurar um subterfúgio ali para escapar dessa realidade, mas é uma verdade, nós sabemos disso, né? Jogar ou colocar ao lado de. Isso gera a ideia de colocar alguma coisa ao lado de outra para comparação. Então as parábolas de Jesus, todas elas eram com essa finalidade.
é comparar uma situação que ele está falando para que as pessoas entendam, olha, ele está falando disso, olha, ele está falando daquilo, né? Então, a certa feita, nós vemos lá que quando ele vai falar da semente do campo, os discípulos, né, ficaram assim, ô mestre, explica pra gente a parábola da semente. Aí Jesus vai, né, ele conta a parábola, eis que o semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho, veio as aves do ninho, parte caiu entre os pedregais, deu raiz, mas por causa do sol secou-se, parte caiu no meio dos espinhos. Então, aí depois os caras assim, né, o que ele quis dizer? Então eles vão perguntar o que o senhor queria dizer com aquela parábola. E Jesus vai explicar, o campo é o mundo, a semente é a palavra do reino, e ele explica. Então ele comparou uma coisa com a outra. Todas as parábolas de Jesus é com essa finalidade, tá? Então não dá para fugir dessa verdade. Ela denota um método simbólico de linguagem, no qual uma verdade moral ou espiritual, uma verdade, é isso que as pessoas não querem aceitar. Uma verdade moral ou espiritual é ilustrada pela analogia da expressão comum. Então Jesus não está usando nada de outro mundo para explicar as coisas para a gente. Por isso que é necessário o quê? A exegese e a hermenêutica. Tentar entender o que o interlocutor de Jesus, ou seja, a multidão que está ali ouvindo a palavra de Jesus, como é que eles estão entendendo? Do que é que Jesus está falando de algo que eles entendem, para eles não ficar boiando ali, procurando, né, que nem os discípulos ficou meio lá, meio cá, boiando, mas o que é? Aí Jesus explicou, mas a maioria avassaladora, esmagadora da multidão entendia na íntegra do que é que Jesus estava falando, porque Jesus pegava o contexto que eles viviam e trazia isso à luz da verdade. Eles entendiam, ele está falando disso, ele está falando daquilo. Então tem pessoas que não entendem muito bem essa questão de que a parábola ela vem para explicar. Não, aquilo lá é só uma parábola, Jesus quis... Não, procura entender a mente de quem está falando que é Jesus, do que ele está falando, e a mente de quem está recebendo. Nós vimos isso aqui, né? Então isso é necessário dentro da exegese e da hermenêutica. Deus abençoe nosso irmão Walter Cardoso, em nome de Jesus. Né? Comum. Ela mantém os dois elementos da comparação distintos como interno e externo. Tá? Interno é a profundidade daquilo que Jesus está trazendo, externo é aquilo que está à volta. Vou entender, vou compreender essas palavras do Mestre. E não atribui qualidades e relações de um ao outro. Elas têm a finalidade de uma explicação, mas nós vemos aqui que se a gente não procurar entender o contexto do que ele está falando, a gente acaba tentando unir essas duas coisas e não entende nada. Então a gente precisa tentar entender do que ele está falando para depois saber do que ele está falando. Aí quando a gente entende do que ele está falando, as palavras que ele passa a usar como palavras figurativas, ela passa a ter um sentido lógico, tá? E racional para a gente, né? Interpretação histórica, outro instrumento de trabalho do intérprete bíblico é a exegese histórica. Aqui o autor deve ser interpretado de acordo com o seu contexto histórico. Então, tudo que está acontecendo naquele momento, historicamente, é algo político, é algo religioso, é algo comum da sociedade comum, eu preciso entender isso também para ter uma luz do que ele está querendo falar. Devemos aplicar ao texto os conhecimentos da época do autor. Então não é aquilo que eu disse, evitar o anacronismo, não é pegar coisas aqui e jogar para lá para entender, não. É totalmente contrário, eu vou lá, pego o que ele está falando lá e eu coloco dentro do meu contexto para eu entender o que ele falou lá. Não é pegar daqui e falar lá não, né? Como a gente lê lá no livro de Gênesis, que vai dizer que um dos descendentes de Caim era um homem que tocava harpa e órgão. Se nós observarmos o órgão de hoje, aquela coisa estrondosa, né? Coisa bacana, parecendo um piano, mas que tipo de órgão que era aquele que ele estava falando? A gente não tem, a gente não achou nada ainda para ser comparado a um órgão. A harpa a gente já sabe que é aquela lira, né? Que eles usavam antigamente, aí já é mais fácil, que até a arqueologia já encontrou aí algumas aí para mostrar para a gente. Então isso tudo ajuda a entender o texto, tá? Ou a mensagem do personagem. Somente assim seremos capazes de entrar no cenário do texto. Não será necessário recorrer à história da exegese, porque historicamente já estamos inseridos ali, né? Na interpretação histórica de um livro,
a pergunta, quem é o autor? É sempre a primeira, preocupar com quem está escrevendo aquele livro. Ele vai escrever às vezes de si mesmo, ou ele vai relatar a vida de um personagem, tá? Sempre preocupar quem é o autor, qual a finalidade de quem que ele está falando, de si mesmo, de outra pessoa. Essas perguntas são muito importantes serem feitas. Alguns livros da Bíblia mencionam seus autores, outros não. Por isso que a gente tem que se preocupar com isso. Mesmo tendo conhecimento do nome do autor, isso não proporciona ao exegeta todo o material que ele necessita. Terá de familiarizar-se com o próprio autor como homem, isto é, seu caráter, seu temperamento, sua disposição e o modo habitual de pensar. Olha para você ver onde que vai o caminho de uma interpretação de texto, tá? Parece que é só ler ali, eu acho. Não, nós não podemos, nós temos que evitar o tal do achismo. Eu acho, não tem, para interpretação de texto, principalmente texto bíblico, não posso usar o achismo. O achismo tem que ser riscado do nosso linguajar, da nossa maneira de interpretar o texto, porque senão a gente vai acabar colocando coisas que o autor não está dizendo, tá? Para nós. O conhecimento íntimo do autor do livro facilitará a compreensão de suas palavras. Habilitará o intérprete a entender e quis, ou seja, estabelecer, outros sim, estabelecer de um modo conclusivo como as palavras e expressões nasceram na alma do autor. Tá? Importantíssimo. Segundo Berkhoff, há uma outra questão a levantar e é de suma importância no que toca à interpretação bíblica. É que, antes de qualquer coisa, o exegeta bíblico deve procurar saber quem são os personagens que aparecem no livro. Então essa questão aqui, até para a gente saber a divisão de um contexto, né, é aquilo que a gente já falou há muito, que a gente tem que preocupar com as perícopes, tá? Então são as perícopes. A perícope é a divisão do texto. Você tem um texto ali, né, a Bíblia original, ela é todo um texto corrido, não tem capítulo, não tem versículo. Mas então como é que eles conseguiram colocar capítulo, versículo e colocar temática? A perícope. Como é que isso é feito? Ele vai procurar saber o assunto que o autor entrou nele, ele vai ver os personagens que estão inseridos neste assunto, e aí ele vai lendo o texto. O assunto está ali, o personagem está ali. Quando mudar de assunto, acabou-se a perícope. Ou seja, acabou-se o contexto. Se muda o personagem, acabou também a perícope. Então muda o contexto. Então essa é uma forma também da gente entender dentro do texto original como fazer uma hermenêutica. Como separar o texto, porque a primeira preocupação do hermeneuta e do exegeta é o texto. A primeira coisa, sei todo pregador, a primeira coisa é o texto. Eu tenho que ter em mãos primeiro um texto, aí eu vou trabalhar aquele texto hermenêutica e exegeticamente, tá? Então o texto ele faz muita, ele é o estopim de partida do nosso estudo ou da nossa interpretação, né? Pois conforme. Como é que é? Pois conforme o senhor falou. Pois, conforme opina Berkhoff, os autores bíblicos costumam introduzir personagens em seus escritos e é da maior importância que o expositor distinga escrupulosamente as palavras do autor dasquelas pessoas que intervêm na narração. É isso aqui que eu acabei de explicar. Assunto e personagem. Mudou assunto, mudou perícope. Mudou personagem, mudou perícope, tá? Então isso aí é importantíssimo saber isso aí também. Exegese teológica. Os elementos que podem ajudar o expositor da interpretação teológica são compostos de duas partes. Primeiro, paralelos reais ou paralelos de ideias. Segundo, analogia da fé ou da escritura. Então, esses âmbitos da verdade aqui, eu vou somente para as escrituras ou eu vou usar o contexto de fé? Porque as escrituras, né, nós sabemos que a Bíblia ela não é um livro científico, por mais que ela contém fatos científicos, tá?
que são hoje comprovados pela ciência, mas ela é um livro religioso, ela é um livro de fé. Não podemos colocar assim, ela é um livro espiritual, a gente trabalha a espiritualidade no povo, daqueles que impunham a Bíblia Sagrada. Mas tem um momento que eu tenho que analisar isso. Eu vou analisar com a fé ou eu vou analisar no contexto escriturístico, no contexto de escritura, de como escritura. Então a gente precisa também saber. Aí é o que acontece? É o fato de muitas pessoas pegar um texto e espiritualizar o texto todo. Ele espiritualiza porque ele está indo para o campo da fé e esquecendo o campo da escrita. O campo da escrita ele tem que sempre estar diante de nós como o campo da fé, para a gente saber separar quando o autor está falando de algo, algo natural, tá? Algo racional, ou quando o acontecimento é algo espiritual. Então nós não podemos espiritualizar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não, 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 não. Senão a gente vai perder a parte literal e aqui nós vamos acabar perdendo também o quê? A gente perde a ação dos personagens, a ação humana, tá? A Bíblia é um livro de Deus, que nos leva a conhecer a Deus. Mas é um livro que foi escrito por pessoas humanas. Foram iluminados pelo Espírito Santo. Mas o condutor, ou seja, o transmissor desta mensagem é humano. Então não podemos esquecer isso aí também não. Não podemos espiritualizar tudo. Ambos precedem no pressuposto de que a palavra de Deus é uma unidade orgânica, na qual todas as partes são mutuamente relacionadas e juntas, subservientes ao todo da revelação de Deus, e que, em última análise, a Bíblia é a sua própria intérprete. Então, a Bíblia explica a Bíblia. Tá? Claro que nós temos algo externo, extra-bíblico, histórico. Nós falamos aqui sobre a história, né? A gente vai para o livro de Flávio José, a gente vai ter ali uma geografia, um modus viventes, né, do povo daquela época, que a gente, olhando para o texto bíblico, a gente não consegue entender muito, a gente quer entender. Mas quando você pega livros históricos, como o livro de Flávio José, a história dos judeus segundo Flávio José, o livro de Filho de Alexandria, você passa a ver todo um contexto, você passa a ver toda a ação de um povo, assim um pouco mais compactado na realidade, e aí você passa a entender o texto de uma forma bem mais clara, bem mais diferente, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso, né? Graças a Deus. Exegese dos evangelhos. No estudo dos evangelhos, a exegese se torna mais difícil que nas epístolas, pela simples razão de que a maior parte da sua substância antecipa a cruz e a ressurreição de Cristo, sem que este glorioso ato-chave seja ainda manifesto. Então, a intenção dos evangelistas é levar a história de Cristo à cruz. Só que tem todo um percurso, né? Ele já mostrou a realidade para o que Cristo veio, mas tem toda uma caminhada, toda uma história, tem todo um envolvimento, tem tantas coisas acontecendo até chegar àquele ápice, né, do cumprimento da cruz de Cristo. Em nossa exegese temos de evitar um dispensacionalismo com demasia rigidez, que ignore a unidade da revelação divina e ao mesmo tempo compreender que de fato Deus opera por tempos e estações, o que os evangelhos indicam a importantíssima transição do regime preparatório à idade do cumprimento em Cristo, o prometido. A questão aqui dispensacionalista não é aquilo que eu expliquei sobre dispensação do Pai, dispensação do Filho, dispensação do Espírito Santo, nada disso. É você saber o discernimento entre tempo, estação, momento, história, o que está acontecendo no decorrer deste texto. O que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Então tudo isso aí marca esse momento de dispensação do acontecimento, marca também a nossa exegese, a nossa forma. Nós não podemos fixar um texto ali, né? Por exemplo, raso, né? É coisa rasa da escola, Mobral. Né? Toda a história tem que ter o quê? Começo, meio e fim. Né? Toda história tem isso, começo, meio e fim. Só que quando a gente vai para a exegese, a gente tem que ter isso em mente. Quando começou, ainda está em desenvolvimento, quando terminou. Então tudo isso aí ajuda também a nossa exegese
a ser mais compreendida. Então, nós terminamos aqui essa parte, agora nós vamos fazer, lembrar outro, né? Até logo. Então nós vamos fazer aqui uma pequena exegese do texto. A pergunta é, deixa eu finalizar aqui, a gente vai para o texto. A pergunta é, essa é a pergunta. Deus pode se arrepender? Pergunta. Vamos para o livro de Gênesis, capítulo de número 6, verso 6. Nós vamos fazer uma pequena exegese aqui, bem rápida, compacta, né? Deus abençoe a todos vocês aí que estão aí no Facebook, nos vendo, e a você que estará também vendo esta aula aí no YouTube, tá? Então acesse lá no nosso canal do YouTube para ter mais vídeos lá à disposição. Gênesis capítulo 6, verso 6. Então nós temos aqui, ó. É um texto, né? É um versículo que muito se debate, tá? Muito se debate, por causa de uma verdade que nós temos em Números, capítulo de Números capítulo 23, 19, né? 23, 19. Vamos ler aqui então, para a gente pegar aqui os dois textos, tá? Versículo 6 do capítulo 6 de Gênesis, diz assim, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Então o texto aqui, no português, está dizendo que Deus se arrependeu, tá? Mas quando a gente vai para o Números 23, 19, nós temos uma informação muito importante, que diz assim, olha aí, ó, onde começa a confusão de tudo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Aí quem não tem o entendimento exegético dentro do texto original, vai dizer assim, tá vendo? A Bíblia está se contradizendo. Aqui está dizendo que Deus se arrependeu. Aqui no outro texto já está falando que Deus não se arrepende. Está vendo? Isso é erro da Bíblia. Não. Isso é erro de tradução, de como colocar a palavra certa no lugar certo. Tá? Então nós vamos ler então esse texto dentro do original. Vamos ler o texto dentro do original. Eu separei aqui no original. Depois a gente vai ler aqui mais uma no português. Então eu separei para a gente aqui, ó. Eu separei para a gente aqui. No capítulo 6, eu acho que, não, deixa eu colocar no slide que vai ficar mais bacana, né? Mas eu estou aqui com o texto original, né? Na Bíblia hebraica, no meu Tanar, na minha Torá, né? Vamos aqui mudar o slide aqui para a gente entender. Então eu tenho dois textos para que nós venhamos analisar aqui, ó. Aqui nós temos Gênesis capítulo 6, verso 6, dentro do contexto original do hebraico, tá? Aí nós temos aqui, ó, vai nahem Adonai ki asar et hadam baeretz vai tatzvi et el libo. A palavra que eu quero destacar aqui é esta palavra aqui, ó. Eu coloquei em vermelho porque toda palavra hebraica ela tem uma raiz. Então nós temos uma palavra aqui, ó. Eu pus nós temos nós temos aqui, ó, vai nahem. A raiz de inahem, vai quer dizer i, tá? Inahem. A raiz da palavra inahem, eu sublinhei aqui, é naham, tá?
Aqui, ó, Naham, vou apagar aqui, Naham, palavra Naham, e Naham, a palavra Naham, esta é a raiz, e aí vai surgir outras variantes, tudo com a mesma raiz. Por exemplo, nós temos o nome do profeta Neemias, e o nome do profeta Neemias, dentro do original, é esse aqui, ó, a raiz aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Neemias se escreve assim, ó. Nehemias. Olha a raiz aqui, ó. Naham. O nome do profeta Naum. Naham. Raiz em Naham. O nome do profeta, o nome de Neemias, né? Nehemias e Nahum, né? Que a gente fala de Naum, né? A raiz é a mesma raiz da palavra Naham, tá? Onde que eu quero chegar com essa verdade? Onde está a verdade, então, de que Deus se arrepende? A palavra Naham, ela tem o sentido de, aí eu já coloquei aqui, confortar-se, aliviar-se, confortar, consolar, ser confortado, ser consolado, estar sentido, ter compaixão. Em primazia mesmo, assim, no grosso modo, a raiz do grosso modo, ela dá esse sentido assim, ó, de respirar fundo. Esse é o sentido da palavra Naham, que é a palavra aqui de Gênesis capítulo 6, verso 6, né? Que eles dizem que deu e se arrependeu. Olha, nós não temos, eu posso até colocar aqui, só que aí tem uma problemática, Qual que é a problemática? Para eu entender o texto, dentro daquilo que o próprio texto mesmo quer colocar diante de nós. Qual que é a questão? É que aqui nós estamos falando disso aqui, ó. Aqui nós estamos falando de antropopatismo. O que é isso, antropopatismo? É usar a expressão de sentimento humano a Deus. Deus, ele é espírito. Então tudo é a mesma coisa que a gente tem como antropologia. Antropopatismo, antropologia não, antropomorfismo, antropologia do homem, né? Antropopatismo é atribuir sentimentos humanos a Deus. Antropomorfismo é atribuir expressões, formas humanas a Deus. Só que Deus, ele é espírito. Então, por que é que se criou essas ferramentas? É para que a gente pudesse procurar entender a expressão de Deus. Então, Deus, ele permite-nos entender um pouco, né, daquilo que ele se deixa entender por nós, seres humanos, com essas ações antropopatismo e antropomorfismo. Deus tem olho, tem boca, Deus é espírito. Você não vai ver boca de Deus, olho de Deus. Diante de Deus você não vai ver boca, não vai ver olho, não vai ver olheiro, não vai ver nada disso. Porque Deus é espírito. Mas quando a gente encontra na Bíblia falando mão de Deus, pé de Deus, olho de Deus, isso aí é antropomorfismo. Ele está deixando a gente procurando aquilo que o exegeta tem que fazer, né? Procurar entender a mente
mente do autor. Então a gente, quando vê essas ações, é Deus fazendo a gente entender a sua pessoa, tá? O antropopatismo é a mesma coisa, são sentimentos humanos que a gente atribui a Deus, porque Deus ele tem sentimentos, tá? Mas aí um texto clássico aqui que a gente pega é o Isaías 40, verso 1. Lê aí para nós aí. Isaías 40, verso 1. Aí eu vou ler aqui no original do hebraico, que também está aqui no meu módulo, no meu volume 3 do Antigo Testamento, que são os profetas posteriores. Vamos ver aí. Vamos ver aí. 41. 41. Consolai, ó meu povo, diz o vosso Deus. Consolar, né? Consolar, confortar, aliviar-se, confortar, ser confortado, ser consolado, estar sentido, ter compaixão. Então, quando nós vamos para em Isaías 41, olha a raiz da palavra, ó. Nahamu, Ami Omar, Elohim. Nahamu, a raiz, a mesma, é Naham. A raiz é Naham. Então, por que é que aqui, eu já tenho, né? O que significa Naham? Confortar-se, aliviar-se, confortar, consolar, ser confortado, ser consolado, estar sentido e ter compaixão. Agora, quando a gente vê aqui o Nahamu é confortar-se e ser confortado, aliviar-se. É a mesma raiz, é a mesma palavra, tá? A raiz é a mesma, tá? O que vai mudar aqui é o tempo verbal. O tempo verbal é que muda. E nós temos aqui, né? Inahem, e aqui nós temos Nahamu, mas é o tempo verbal está mudado, mas a raiz tem o mesmo significado e sentido. Então por que é que eu não posso, então, colocar lá como arrependeu-se o Senhor? Porque dentro do texto original não está arrependeu-se o Senhor. E algumas traduções já estão mudando, tá? Já estão mudando. A nova tradução na linguagem de hoje, ela já não nos traz o Gênesis 6:6 com arrependeu-se. Ela traz, eu tenho aqui a tradução na linguagem de hoje, mas não quer dizer que ela é uma Bíblia que está toda certa. Ela também tem os seus erros de interpretação, tá? Mas, olhando nas traduções que eu tenho, ela é a que chegou mais próximo do que o original está querendo dizer. Eu vou ler no original aqui, como é que está traduzido no original, mas vou ler aqui como é que eles traduziram aqui, ó. Versículo 6, na nova tradução da linguagem de hoje, ó. Versículo 6, Gênesis 6. Ficou muito triste por haver feito os seres humanos, o Senhor. Então aqui ele já não colocou que Deus se arrependeu. Já colocou que Deus se entristeceu. É o que a raiz expressa. O sentido é de que Deus se consolou. Deus se confortou. Ele não se arrependeu. Porque essa ação de arrependimento, isso é coisa do homem. A palavra mais, eu vou entrar aqui agora, a palavra que mais se aproxima, porque é de questão humana, em questão de arrependimento, é a palavra chuv. Chuv. Lembra de techuvá? Techuvá quer dizer o quê? Mudança de rota, retorno, mudar de direção. E a palavra chuv, a grosso modo, tá? A palavra chuv, a grosso modo, dentro da sua raiz, na sua raiz, ela tem um sentido de sair, voltar para o pecado, ou voltar do pecado, ou desviar-se de Deus,
Então isso não cabe na pessoa de Deus. Então nós temos um texto aqui, Jeremias capítulo 8, verso 5. Lê aí para nós aí, Jeremias 8, verso 5. E aí nós vamos ver a raiz desta palavra chuv. Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Aí. Retém o engano e não quer voltar. A parte A diz aí o quê? Por que, pois, se desvia este povo Isso. de Jerusalém a uma apostasia contínua? Aqui, ó. Se desvia. Chuvevar. Aqui, ó. Chuvevar. Chuvevar. E a raiz, chuv, que vem da palavra que eu disse, a palavra techuvá. A palavra techuvá, a raiz é chuv. Techuvá é retorno. Chuv, apostasia, desviar-se. Olha o que diz aqui. Retornar ou voltar. Tem minha varinha. Ajuda aqui, varinha. Não ficar entrando na frente, né? Então aqui, ó. Chuv. Aqui dentro, aqui é o strong, onde você vai achar, tá? Uma raiz primitiva. Retornar, voltar. No cal, voltar, retornar, voltar. Ó, retornar, chegar ou ir de volta. Retornar para, ir de volta, voltar. Referindo-se à morte. Aqui, ó. Referindo-se às relações humanas. Então eu coloquei aqui em vermelho, eu grifei aqui em vermelho, para a gente entender que techuvá, na palavra de arrepender lá, não é lá. A palavra lá não é chuvá, não é chuva, não é techuvá, não é chuverrim, não é chuverren, não é cheverru, nada disso, não tem nada a ver com arrependimento. Se lá tivesse a palavra chuvren, seria voltaram, ou Deus se arrependeu, né? Chuvri, ou Deus se arrependeu. Não, nós temos aqui, Nishuv, olha, referindo-se às relações espirituais, voltar-se as costas para Deus, apostasia, afastar-se de Deus, voltar para Deus ou arrepender. Então a palavra do texto original arrepender é chuv ou uma de suas variantes, tá? Nada de Naham, nada de Naham. Agora eu vou ler como é que está dentro do texto original, que está aqui nas minhas mãos. Está aqui nas minhas mãos. Eu vou ler dentro do texto original. Que isso não cabe na pessoa de Deus, não cabe para Deus, tá? Não cabe para Deus. Então, dentro do texto original, traduzido aqui, esse material muito ótimo para se fazer exegese, tá? Esse material, esse compêndio aqui. Então, a palavra que nós temos aqui no versículo 6 vai na rema Adonai que assar. Vai na rema quer dizer, e se lamentou, não se arrependeu, se lamentou. A lamentação aqui é Deus não está arrependido, ele lamentou-se, ele consolou-se por haver feito um homem. Como não tem, né? Deus não vai sentar no colo de ninguém. Ô Deus, senta aqui que eu vou consolar o Senhor, porque o Senhor fez o homem, né? Deus não. Ele próprio se consolou. Deus se consolou de haver feito um homem. Então, o texto original, lamentou-se. E este lamento é na questão de quando ele fez o homem. Fiz o homem, mas agora eu vou ter que destruir. É isso. A expressão aqui que ele vai usar, eu fiz o homem, agora eu vou ter que destruir o homem. É isso. Não é se arrependeu do Senhor. Ele lamentou em si mesmo de haver feito o homem por causa dos pecados da humanidade. Tá? Então, aí, como é então que eu vou fazer a exegese deste texto? É dentro de procurar toda essa verdade, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui.
Então tá aí, ó. Procurar pegar o texto, ir para o contexto original. E aí como é que eu vou entender então o sentimento de Deus no homem? Não dá. Porque Deus é espírito. E esse lamento ele não vem. Esse lamento ele vem a partir da reação do homem. Esse lamento ele vem. O Senhor vem ter esse lamento a partir das. Como que eu posso colocar? A partir do que o homem está fazendo, a partir das suas ações. A partir das ações do homem que veio esse lamento em Deus de ter feito o homem. É mais ou menos assim, vamos supor, estou construindo uma casa, certo? Aí fiz uma parede. Fiz uma parede ali com 4 fiadas, né, Val? Você vai entender do que eu estou falando. Fiz uma parede ali de 4 fiadas. E quando eu observei, não usei prumo, não usei linha, não usei ninho, não usei nada. A parede ficou toda torta. Agora eu vou ter que derrubar a parede toda. Aí vou desfazer da parede. É mais ou menos isso. É esse sentimento. Ó, vou ter que desmanchar a parede. É isso. Vou ter que desmanchar a parede. É isso. Vou ter que desfazer o homem sobre a face da terra. A expressão é essa, gente. A raiz, na rama, ela traz essa expressão de suspirar fundo. Porque isso faz o quê? Isso traz a ira. Isso aí é a manifestação. A ira de Deus vai se manifestar. E como ela se manifestou? Vou destruir o homem de sobre a face da terra. Tá? Dentro aqui do contexto desse versículo, tá? Então nós temos aí as raízes. Então esse material aqui é muito bom. Vou pôr aqui para vocês enxergar, vocês estão em casa aí, que é lamentou. Para vocês entenderem que o negócio é sério. Tá? Lamentou. Você que está assistindo aí, ó. Aqui, ó. E lamentou o Senhor. Então não tem como. Tá? Então não cabe em Deus aqui. Isso é antropopatismo. Atribuir sentimentos humanos a Deus. Deus sendo espírito. Isso só cabe no homem. A palavra arrepender, que é lá que nós vemos a raiz, é chuva. Só cabe no homem, por quê? Porque o homem é a única criatura que é propícia a tanto fazer o bem quanto a fazer o mal. Isso já está no DNA do ser humano. Tá? O homem é propício a tanto fazer o bem quanto fazer o mal. O homem sim, ele está propício a essa situação de se arrepender. Tá? De se arrepender. Tanto é que a gente vê isso até para ele estar fazendo o bem, ele se arrepende do bem que fez e vai praticar o mal. Né? Então nós vimos lá, nós abordamos a questão de José, né, da pessoa de José. A gente leu o livro de José, acho que José era o cara, né? É o anjo com a orelha na cabeça. E aí quando a gente vai para o texto original, ele lá vai dizer que José, ele trazia uma má fama de seus irmãos, ele difamava os seus irmãos, ele caluniava os seus irmãos diante de Deus. E aí ele colheu o que ele plantou. Todo aquele sofrimento pode ter sido um projeto de Deus. Foi Deus que me poupou. Pode até ter sido. Mas aquilo ali ele estava colhendo o que ele plantou. E Deus trabalhou o caráter de José todinho daquele sofrimento que ele passou. Aí ele foi, né? Olha para você ver. Ele foi caluniado. Ele foi caluniado. Ele colheu o que ele plantou. Aquela calúnia da mulher de Potifar, ele estava colhendo o que ele fazia com os irmãos dele. Nada mais, nada menos. Tá? E quando a Bíblia vai dizer que ela vai falar que a Bíblia, a expressão que ela vai usar na questão de apacentava com seus irmãos, é que ele também era um pastor mor, ele era um pastor de cabeça. Ou seja, isso quer dizer então que ele fazia o quê? Ele disputava com seus irmãos o espaço do rebanho. Então, isso chama-se hebraísmo. A gente só vai entender essas expressões hebraicas no texto original, pegando a raiz da palavra, olhando, vendo o fundamento da palavra ali, e o que ela vai trazer à luz de todo aquele contexto ali que está acontecendo, é isso. Então, a exegese ela tem que ser feita assim. Não dá para fazer uma exegese do português. Você tem que ir para o texto original e escavar o texto original, e à luz do texto original, ela vai trazer para a gente aí. Então, vai ser bom, tá? Depois você compra esse material, tá? Esse dicionário e esse aqui, tá? Esse dicionário e esse. Eu não lembro se eu baixei para você. Não, né? Te dei não, né? Não consegui achar ali não. O Strong.
esse aqui, ó. Essas raízes aqui, ó, dessas palavras, estão todas no Strong. E, rapaz, eu não sei o que aconteceu, eu não consegui achar mais esse material nos meus arquivos. Né? Mas aí Deus vai abençoar que você vai conseguir um dia. Mas esse aqui, ó, vai estudar, ela vai trazer as etimologias da palavra, tá? Vai trazer a raiz da palavra. Então tá tudo aí, ó. Tá? Vai trazer a raiz da palavra, você vai pesquisar a palavra no texto, procurar o número dela no Strong e saber o que ela significa, tá? Então, muito bom esse material Strong aqui. Ótimo, tá? Fazer exegese. Então, esses materiais são muito bons para nós, pregadores, fazermos exegese e traduções do português. Todas quando a gente puder alcançar para fazer comparação de texto, igual nós vimos aqui que a nova tradução da linguagem hoje, ela já está mudando o sentido que as outras colocou como se arrependeu. Se a gente procurar, ao meio da revista Fiel, vai estar lá escrito arrependeu-se o Senhor. Agora já, a linguagem de hoje já mudou o termo, né? Dizendo ali que Deus ele se entristeceu, tá? Então que Deus em Cristo Jesus